Capítulo 6: O uso de um objeto e a relação por meio de identificações. Nesse capítulo, proponho um debate sobre o uso de um objeto. O tema análogo da relação com objetos recebeu toda a nossa atenção até o momento. Entretanto, a ideia do uso de um objeto ainda não foi bem analisada nem alvo de estudo específico. Esse trabalho sobre o uso de um objeto é fruto de minha experiência clínica e segue uma linha direta de desenvolvimento traçada por mim. Naturalmente, não posso presumir que outras pessoas acompanharam o desenvolvimento das minhas ideias da mesma maneira, mas gostaria de destacar que existe uma sequência determinada, cuja ordem pertence à evolução do meu trabalho. O que tenho a dizer nesse capítulo é extremamente simples. Embora seja fruto de minha experiência psicanalítica, não diria que é fruto de minha experiência psicanalítica de 2 décadas atrás, já que naquele momento eu ainda não possuía a técnica que permitiria os movimentos de transferência que pretendo descrever. Por exemplo, foi só nos últimos anos que me tornei capaz de esperar pela evolução natural da transferência oriunda da confiança crescente do paciente na técnica e no setting, evitando interromper esse processo natural ao fazer interpretações. Devo destacar que estou me referindo ao ato de interpretar e não às interpretações em si. Fico estarrecido quando penso em quantas vezes impedi ou adiei mudanças profundas em pacientes de determinada categoria de classificação devido à minha necessidade pessoal de interpretar. Quando somos capazes de esperar, o paciente chega à compreensão criativamente e com grande alegria, e sinto mais prazer com isso do que sentia antes por achar que estava sendo esperto. Creio que a principal razão para minha interpretação é permitir que o paciente saiba dos limites da minha compreensão. O princípio é o de que apenas o paciente é que tem as respostas. Podemos ou não dar espaço para que ele se dê conta de tudo o que sabe ou que tome consciência disso com aceitação. Em contraste, há o trabalho interpretativo que o analista deve fazer, diferenciando a análise da autoanálise. Para que tenha efeito, a interpretação feita pelo analista deve estar relacionada à capacidade do paciente de colocar o analista fora da área dos fenômenos subjetivos. O que vemos em seguida é a capacidade do paciente de usar o analista, e esse é o tema desse capítulo. No ensino, assim como para alimentar uma criança, a capacidade de usar objetos é tomada como dada, mas em nosso trabalho precisamos nos concentrar em desenvolver e estabelecer a capacidade de usar objetos, assim como em reconhecer a incapacidade do paciente de usar objetos, quando for o caso. É na análise de casos borderline que se tem a chance de observar os fenômenos delicados que servem de indício para compreender estados verdadeiramente esquizofrênicos. Com casos borderline, refiro-me àqueles em que o núcleo do distúrbio do paciente é psicótico, embora o indivíduo tenha organização psiconeurótica suficiente para apresentar uma psiconeurose ou uma desordem psicossomática sempre que a ansiedade psicótica central ameace se apresentar em sua forma mais crua. Nesses casos, o psicanalista pode passar anos sendo conivente com a necessidade do paciente de ser psiconeurótico, em oposição a louco, e de ser tratado como tal. A análise caminha bem e todo mundo fica contente. A única desvantagem é que ela nunca chega ao fim. Pode ser interrompida e o paciente pode até mobilizar um self falso psiconeurótico, com o objetivo de dar fim ao tratamento e de expressar gratidão. Mas, na verdade, o paciente sabe que não houve mudança no estado psicótico subjacente e que ele e o analista conspiraram para o fracasso. Porém, mesmo esse fracasso pode ter valor se for reconhecido por ambos. O paciente é idoso e as chances de morrer por acidente ou doença aumentaram, de maneira que o suicídio pode ser evitado. Além disso, foi bom enquanto durou. Se a psicanálise fosse um estilo de vida, poderíamos dizer que esse tratamento cumpriu seu papel. Contudo, a psicanálise não é um estilo de vida. Todos nós esperamos que nossos pacientes terminem o trabalho conosco e nos esqueçam, e que descubram que a vida em si mesma é a terapia que faz sentido. Embora escrevamos artigos sobre esses casos borderline, no íntimo ficamos preocupados quando a loucura que faz parte deles não é descoberta nem é encontrada. Busquei colocar isso em termos mais amplos em um artigo sobre classificação.
Talvez precise me estender um pouco mais para tratar de minha visão sobre a diferença entre relação de objeto e uso de um objeto. Na relação de objeto, o sujeito permite que ocorram no self algumas alterações que nos levaram a cunhar o termo catexia. O objeto ganhou significado. Mecanismos de projeção e identificações estiveram em ação, e o sujeito foi esvaziado a ponto de algo nele se encontrar no objeto, ainda que seja enriquecido por um sentimento. Acompanhando essas mudanças, existe algum grau de envolvimento físico, por menor que seja, no sentido da excitação, do clímax funcional de um orgasmo. Nesse contexto, opto por omitir o aspecto da relação que constitui um exercício de identificação cruzada. Devo omitir esse aspecto porque ele pertence a uma fase do desenvolvimento posterior e não anterior à fase sobre a qual me debruço nesse capítulo, ou seja, a fase de afastar-se da autorreferência do self e da relação com os objetos subjetivos, no âmbito de uso de objetos. A relação de objeto é uma experiência do sujeito que pode ser descrita nos termos do sujeito como ser isolado. Contudo, quando falo sobre o uso de um objeto, entendo a relação de objeto como uma obviedade e acrescento novas características que envolvem a natureza e o comportamento dele. Por exemplo, para que possa ser usado, o objeto deve necessariamente ser real, no sentido de que faz parte de uma realidade compartilhada e não de um conjunto de projeções. Isso é o que faz, me parece, a imensa diferença existente entre a relação e o uso. Se eu tiver correto, veremos que o debate sobre a relação é um exercício muito mais fácil para os analistas que o debate sobre o uso, já que a relação pode ser examinada como um fenômeno do sujeito, e a psicanálise gosta muito de eliminar todos os fatores ambientais, a não ser quando o ambiente pode ser pensado como mecanismo de proteção. Porém, não há escapatória na análise do uso. O analista deve levar em conta a natureza do objeto, não como projeção, mas como coisa em si mesma. Por enquanto, posso resumir dizendo que a relação é descrita a partir do sujeito individual, ao passo que o uso só pode ser descrito a partir da aceitação da existência autônoma do objeto, ou do fato de que ele sempre esteve lá. Veremos que são apenas esses os problemas relevantes para nós quando analisamos a área que busco iluminar em minha obra a respeito do que chamo de fenômenos transicionais. Porém, essa mudança não ocorre automaticamente, por meio de um simples processo de maturação. Quero chamar a atenção para esse detalhe específico. Em termos clínicos, dois bebês mamam no seio. Um deles mama no self, já que seio e bebê ainda não se tornaram, para o bebê, fenômenos separados. O outro mama em uma fonte diferente de mim, ou em um objeto que pode ser tratado com indiferença sem que o bebê seja afetado, a menos que haja retaliação. Mães, assim como analistas, podem ou não ser suficientemente boas. Algumas são capazes de conduzir o bebê da relação para o uso e outras não. Gostaria de relembrar que a principal característica do conceito de fenômenos e objetos transicionais, segundo meu modo de ver, é o paradoxo e a aceitação do paradoxo. O bebê cria o objeto, mas o objeto já estava lá esperando para ser criado e se tornar um objeto investido. Busquei chamar a atenção para esse aspecto dos fenômenos transicionais ao afirmar que, segundo as regras do jogo, todos sabemos que jamais desafiaremos o bebê a responder à questão: você criou ou encontrou isso? Agora estou pronto para propor minha tese. Contudo, tenho receio de chegar a esse ponto, pois, ao enunciá-la, temo que meu texto perca sua finalidade em virtude de sua extrema simplicidade. Para usar um objeto, o sujeito precisa ter desenvolvido a capacidade de usar objetos. Isso é parte da mudança do princípio da realidade. Não se pode dizer que essa capacidade é inata, nem que seu desenvolvimento em um indivíduo é uma certeza. O desenvolvimento da capacidade de usar um objeto é outro exemplo do processo de maturação como algo que depende de um ambiente facilitador. A sequência tem, em primeiro lugar, a relação de objeto, e só no fim o uso do objeto. Entretanto, entre uma etapa e outra, ocorre uma das coisas mais difíceis do desenvolvimento humano, ou talvez o fracasso inicial mais complicado de ser reparado. O que existe entre a relação e o uso é o ato de retirar o objeto da área de controle onipotente do sujeito, ou seja, a percepção do objeto como fenômeno externo,
e não como entidade projetiva, ou melhor, o reconhecimento do objeto como entidade em si mesmo. A mudança da relação ao uso significa que o sujeito destrói o objeto. A partir desse ponto, um filósofo de Torre de Marfim poderia argumentar que o uso do objeto, portanto, não existe na prática. Se o objeto é externo, ele é destruído pelo sujeito. Mas, se esse mesmo filósofo descer de sua torre e se aproximar do paciente, descobrirá que existe uma posição intermediária. Em outras palavras, ele descobrirá que depois que o sujeito se relaciona com o objeto, o sujeito destrói o objeto, à medida que esse se externaliza. E depois disso, pode ser que o objeto sobreviva à destruição perpetrada pelo paciente. No entanto, essa sobrevivência pode não acontecer. Dessa maneira, chegamos a uma nova característica da teoria da relação de objeto. O sujeito diz ao objeto: "Eu destruí você", mas o objeto está lá para receber a comunicação. De agora em diante, o sujeito diz: "Olá, objeto, eu destruí você. Eu amo você. Você tem valor para mim porque sobreviveu quando eu o destruí. Embora ame você, eu o destruo o tempo todo em minha fantasia inconsciente." É nesse ponto que a fantasia começa para o indivíduo. O sujeito pode agora usar o objeto que sobreviveu. É importante destacar que o sujeito não destrói o objeto simplesmente porque esse está fora da área de controle onipotente. Além disso, é igualmente importante afirmar o inverso. É a destruição do objeto que retira da área de controle onipotente. Desse modo, o objeto desenvolve sua própria vida e autonomia, e, quando sobrevive, contribui com o sujeito, conforme suas propriedades específicas. Em outras palavras, devido à sobrevivência do objeto, o sujeito pode começar a viver no mundo dos objetos, obtendo ganhos imensuráveis. Porém, o preço a ser pago é a aceitação da destruição em curso na fantasia inconsciente vinculada à relação de objeto. Repito, essa é uma posição a qual o indivíduo pode chegar nos estágios iniciais do crescimento emocional por meio da sobrevivência de objetos investidos que passam pelo processo de serem destruídos porque são reais e de se tornarem reais porque foram destruídos, porque são destrutíveis e prescindíveis. A partir do momento em que esse estágio é alcançado, os mecanismos projetivos ajudam a perceber que o objeto está presente, embora não sejam a razão para sua presença. Em minha opinião, isso difere da teoria, que tende a uma concepção de realidade externa limitada aos mecanismos projetivos do indivíduo. Estou chegando praticamente ao final da minha definição. Entretanto, ainda falta algo, pois não posso dar por certa a aceitação do fato de que o primeiro impulso na relação do sujeito com o objeto, percebido objetivamente, não subjetivo, é destrutivo. Mais cedo usei a expressão com indiferença, para permitir que o leitor imagine algo naquele momento, mas sem apontar demais o caminho. O postulado central dessa tese é de que, embora o sujeito não destrua o objeto subjetivo, projeção material, a destruição ocorre e se torna uma característica central, uma vez que o objeto é objetivamente percebido, tem autonomia e pertence à realidade compartilhada. Ao menos para mim, essa é a parte difícil da tese. Em geral, compreende-se que o princípio da realidade leva o indivíduo à raiva e à reação destrutiva. Porém, minha tese é de que a destruição tem um papel na construção da realidade, colocando o objeto para fora do self. Mas, para que isso aconteça, são necessárias condições favoráveis. Trata-se simplesmente de examinar o princípio da realidade com força plena. Do meu ponto de vista, estamos familiarizados com a mudança por meio da qual os mecanismos de projeção permitem que o sujeito tome consciência do objeto. Isso não é o mesmo que afirmar que o objeto existe para o sujeito como resultado dos mecanismos de projeção deste. À primeira vista, o observador usa palavras que parecem se aplicar a ambas as ideias de uma vez e ao mesmo tempo, mas examinando de perto, perceberemos que essas duas ideias realmente não são idênticas. Esse é o alvo desse estudo. Nesse ponto de desenvolvimento, o sujeito cria o objeto no sentido de que descobre a existência da externalidade. Porém, é preciso acrescentar que essa experiência depende da capacidade de sobrevivência do objeto. É importante dizer que, nesse contexto, sobreviver significa não retaliar.
Se esses temas aparecem na análise, então o analista, a técnica e o setting analítico se apresentam como sobreviventes ou não dos ataques destrutivos do paciente. Essa atividade destrutiva é a tentativa dele de colocar o analista fora da área de controle onipotente, ou seja, como parte do mundo. Sem a experiência da destrutividade máxima, objeto não protegido, o sujeito nunca coloca o analista para fora e, portanto, vivencia apenas uma espécie de autoanálise, em que o analista é usado como projeção de parte do self. Assim, em termos de alimentação, o paciente consegue se nutrir apenas do self, sendo incapaz de usar o seio para engordar. Ele pode até desfrutar da experiência analítica, mas não passará por uma mudança fundamental. Se o analista é um fenômeno subjetivo, o que dizer da eliminação de dejetos? Outro enunciado é necessário em termos de aproveitamento. Na prática psicanalítica, as mudanças positivas surgidas nessa área podem ter um efeito profundo. Elas não dependem do trabalho interpretativo, mas da sobrevivência do analista aos ataques, que envolvem e incluem a ideia de ausência de retaliação. O analista pode encontrar dificuldades para suportar esses ataques, em especial quando são expressos em forma de delírio ou de uma manipulação, que o leva a fazer coisas tecnicamente ruins. Refiro-me a isso como algo que não é confiável em momentos em que a confiabilidade é tudo o que importa e como sobrevivência em termos de manutenção da vida e da ausência de retaliação. O analista sente vontade de interpretar, mas isso pode prejudicar o processo e o paciente pode ver isso como um tipo de autodefesa, como se o analista se esquivasse de seu ataque. É melhor esperar até que essa fase termine e só então conversar com o paciente sobre o que aconteceu. Sem dúvida, essa é uma postura aceitável, já que o analista tem suas próprias necessidades, mas a interpretação verbal não é necessária nesse momento e apresenta uma série de perigos. O essencial é que ele sobreviva e mantenha intacta a técnica analítica. Imagine como deve ser traumática a morte real do analista em meio a esse processo. Ainda assim, nem sua morte é tão ruim quanto o desenvolvimento de uma atitude de retaliação em relação ao paciente. Este tem simplesmente que assumir esses riscos. De modo geral, o analista sobrevive a essas fases do movimento de transferência e, após cada fase, surge uma recompensa em termos de amor, reforçada pelo pano de fundo da destruição inconsciente. Parece-me que a ideia de uma fase de desenvolvimento que envolve essencialmente a sobrevivência do objeto não afeta a teoria das raízes da agressividade. De nada vale dizer que um bebê com poucos dias de vida tem inveja do seio. Entretanto, é legítimo afirmar que, a partir do momento em que ele começa a atribuir ao seio uma posição externa, fora da área de projeção, isso significa que a destruição do seio se tornou uma característica. Refiro-me ao impulso de destruição. Uma parte importante do que a mãe faz é ser a primeira pessoa a conduzir o bebê através da primeira das muitas versões de ataque aos quais irá sobreviver. Devido à relativa fragilidade da criança, esse é o momento certo no desenvolvimento infantil para que se possa sobreviver com alguma facilidade à destruição. Mesmo assim, essa é uma situação delicada. É muito comum que a mãe reaja com moralismo quando o bebê morde e machuca. Porém, a linguagem que envolve o seio é jargão. Estão em jogo todas as áreas de desenvolvimento e manejo nas quais a adaptação está relacionada à dependência. Veremos que, embora eu use a palavra destruição, a destruição real está ligada ao fracasso do objeto em sobreviver. Sem esse fracasso, a destruição ainda é possível. A palavra destruição é necessária, não em decorrência do impulso destrutivo do bebê, mas porque existe uma chance de que o objeto não sobreviva, o que também significa uma mudança de qualidade, de atitude. O modo de observar as coisas que apresentei nesse capítulo possibilita uma nova forma de abordar os temas das raízes da agressividade. Por exemplo, não é necessário dar à agressividade inata mais crédito do que lhe cabe, ao lado de tantas outras características inatas. Sem dúvida, a agressividade inata é variável do ponto de vista quantitativo, assim como qualquer outra característica hereditária varia entre os indivíduos. Em contraste, são enormes as variações que surgem das diferenças nas experiências de diversos bebês recém-nascidos, dependendo de como são conduzidos ou não por essa fase tão difícil.
Essas variações no campo da experiência de fato são enormes. Além disso, com frequência, os bebês que passam bem por essa fase são clinicamente mais agressivos do que aqueles que não o fazem, e para quem a agressividade não pode ser alcançada senão na posição vulnerável de objeto de ataque. Isso envolve reescrever a teoria das raízes da agressividade, já que boa parte do que foi escrito pelos analistas não leva em conta o que discutimos nesse capítulo. Na teoria ortodoxa, o pressuposto constante é de que a agressividade é uma reação ao encontro com o princípio da realidade, enquanto para nós é o impulso destrutivo que cria a externalidade. Isso é fundamental para a estrutura do meu argumento. Olhemos por um momento para o local exato desse ataque e da sobrevivência na hierarquia das relações. A aniquilação é mais primitiva e bastante diferente. A aniquilação significa a ausência de esperança. A catexia definha por que nenhum retorno advém como produto desse condicionamento. Por outro lado, o ataque enraivecido relativo ao encontro com o princípio da realidade é um conceito mais sofisticado, posterior à destruição que postulei nesse capítulo. Não há raiva na destruição do objeto a qual me refiro, ainda que possamos dizer que a sobrevivência do objeto gera alegria. A partir desse momento, ou surgindo dessa fase, o objeto sempre é destruído na fantasia. A qualidade de sempre ser destruído leva a realidade do objeto sobrevivente a ser percebida como tal, fortalecendo o tom do sentimento e contribuindo para a constância do objeto. Agora, o objeto pode ser usado. Gostaria de concluir com uma nota sobre os termos usar e uso. Com uso, não quero dizer exploração. Como analistas, sabemos como é sermos usados, o que significa que podemos enxergar o fim do tratamento, mesmo que isso só venha a acontecer dentro de muitos anos. Inúmeros pacientes já chegam com esse problema resolvido. Eles conseguem usar objetos e conseguem usar a análise, assim como usaram os pais, os irmãos e seus lares. Entretanto, muitos precisam que sejamos capazes de atribuir a eles a capacidade de nos usar. Essa é a tarefa analítica desses pacientes. Para atender às suas necessidades, precisamos compreender o que digo sobre nossa sobrevivência diante da destrutividade do paciente. Um pano de fundo de destruição inconsciente do analista se faz presente, e temos que sobreviver a ele, pois, do contrário, estaremos diante de mais um caso de análise interminável. Resumo: a relação de objeto pode ser descrita nos termos da experiência do sujeito. A descrição do uso do objeto, por sua vez, deve levar em consideração a natureza do objeto. Coloco em debate a razão pela qual, em minha opinião, a capacidade de usar um objeto é mais sofisticada que a capacidade de se relacionar com eles, e a relação pode se dar com um objeto subjetivo, ao passo que o uso pressupõe que o objeto faz parte da realidade externa. A seguinte sequência pode ser observada: 1. O sujeito se relaciona com o objeto. 2. O objeto começa a ser encontrado em vez de ser colocado no mundo pelo sujeito. 3. O sujeito destrói o objeto. 4. O objeto sobrevive à destruição. 5. O sujeito pode usar o objeto. O objeto sempre é destruído. Essa destruição se torna o pano de fundo inconsciente do amor pelo objeto real, ou seja, um objeto que se encontra fora da área de controle onipotente do sujeito. Estudar esse problema envolve afirmar o valor positivo da destrutividade. Esta, aliada à sobrevivência do objeto à destruição, retira-o da área dos objetos criados pelos mecanismos projetivos mentais do sujeito. Cria-se dessa maneira uma realidade compartilhada que o sujeito pode usar e que o alimenta com uma substância diferente de mim.